E vamos para os vídeos de hoje. Gente, alguém tem algum vídeo do Lula na época que estava sendo investigado e teve a condenação dele, implorando por anistia? Porque eu não achei. Eu tenho esse vídeo aqui do Lula falando. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Então eu acho que Bolsonaro, ele tem medo da justiça que condenou o Lula. A justiça de Sérgio Moro, que condenou Lula em troca de um cargo como ministro. Porque foi isso que Bolsonaro deu para Sérgio Moro, um cargo de ministro. E aí, será que é esse o medo de Bolsonaro? Da justiça que condenou Lula? Ele não confia na justiça? Será por quê? Alguém pede anistia, sendo que é inocente? Não. A pessoa prova. Ela não perde a sua dignidade. Ela prova que é inocente. Agora, quando uma pessoa é culpada, ela logo de cara vai pedindo anistia. É a diferença. O Lula é ex-presidiário. Foi condenado por um juiz corrupto por troca de um cargo no governo. Foi isso que Bolsonaro deu para Sérgio Moro. É tão simples, gente. Eu sou doida pra ver. Fala, presidente! Presidente, meu abraço, presidente, isso é um show de vida. Parabéns, presidente. Muito obrigado por tudo, presidente. Obrigada por tudo. Vamos lembrar, ao todo 40 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento nessa trama golpista que tinha, segundo a PF, o objetivo de impedir a posse de Lula como presidente da República e manter Jair Bolsonaro no poder. Inclusive, investigadores dizem o seguinte: os frequentes ataques à democracia do então governo Bolsonaro acabaram resultando naqueles atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 que a gente viu aqui em Brasília. A apuração da apresentadora Andréa Sadi, do Estúdio I, é a seguinte: antes do carnaval, sai essa denúncia da Procuradoria-Geral da República envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração do Gerson Camarote, comentarista aqui da Globo News, é a seguinte: a PGR vai fatiar por núcleos essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, em a denúncia se confirmando, o Supremo vai decidir se aceita ou não. Se aceitar a denúncia, abre uma ação penal e, ao final dessa ação penal, as pessoas vão ser julgadas, podendo ser condenadas ou absolvidas. Falei agora há pouco aqui dos atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos rodar aí na tela quais são os policiais militares que a PGR já defendeu que sejam condenados por envolvimento na prática de omissão em relação à segurança pública aqui em Brasília. A gente vê alguns nomes aí, por exemplo, o coronel Fábio Augusto Vieira, ele que era o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal à época. O coronel Clepter Gonçalves, que era o ex-subcomandante da Polícia Militar, e também a gente pode mencionar aí o coronel Jorge Naime, que à época era o comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar. A nossa editora Bianca Vieira separou alguns trechos dessas alegações finais da PGR, a gente pode ler aí na tela. Por exemplo, afirma a PGR que os integrantes da cúpula da Polícia Militar, cientes da escalada dos anunciados atos de insurgência e já tendo manifestado adesão aos propósitos antidemocráticos antes e após o segundo turno das eleições de 2022, colocaram em prática o plano omissivo que possibilitou os atos violentos de 8 de janeiro de 2023. Prossegue a Procuradoria-Geral da República dizendo o seguinte: o conjunto probatório reunido, especialmente os diversos diálogos, relatórios, imagens, depoimentos, documentos e alertas, indica, com elevado grau de profundidade, a ciência prévia dos denunciados sobre o caráter violento dos anunciados atos antidemocráticos. Então, a Procuradoria-Geral da República, no caso da ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, defendendo que todas
todas essas pessoas sejam condenadas por omissão envolvendo os atos golpistas de 8 de janeiro. Então a gente vai acompanhar, a expectativa é que nos próximos dias saia então essa denúncia envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. As filas continuam a andar contra essas pessoas que fizeram tanto mal ao Brasil e ao povo brasileiro. E como diria o filósofo Jean-Paul Sartre, o importante não é aquilo que fizeram com a gente, mas é aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram com a gente. Bom, eu me lembrei desse pensamento do filósofo porque não importam as versões que o mundo bolsonarista, que o núcleo bolsonarista está espalhando pelas redes, pelos seus canais, porque o que importará no final será a decisão ou o conjunto de decisões que o Supremo Tribunal Federal dará ali ancoradas no relatório do ministro Alexandre de Moraes, contra essas pessoas pelas suas incontáveis práticas criminosas. E hoje eu vou resgatar aqui um dos crimes de Bolsonaro, lá atrás, mas que desenha bastante, né, e explica por que essa gente tem essa compulsão por fazer coisas erradas e de se locupletarem do dinheiro público, dos espaços públicos, que foi exatamente aquilo que Bolsonaro ensinou para os seus filhos, as suas ex-mulheres, a mulher atual e as pessoas que estão no seu entorno. Isso tudo vai ter uma hora que terá uma conta muito séria a ser paga por todas essas pessoas. Gente, é impressionante, né? Como é que a gente está vendo as pessoas tentarem escapar dos fatos, da verdade. E aí pensam que isso pode ter um efeito concreto no final. Isso só provoca mais desilusão e mais decepção nessas pessoas que vivem no mundo paralelo, porque elas acham que uma coisa não vai acontecer e acaba acontecendo, né? O Flávio Bolsonaro publicou o seguinte hoje: mais uma vez, a tentativa de assassinar a reputação de Bolsonaro salta aos olhos de toda a nação brasileira e será em vão. Olha só, não tem tentativa de assassinar a reputação do Bolsonaro, porque só tem reputação assassinada quem tem reputação. O que nós estamos vendo são fatos criminosos. E as suas palavras, as suas crenças, como eu disse aqui na abertura do nosso papo, não valerão absolutamente nada. Ele disse aqui, reproduz, né, o texto lá dos advogados de Bolsonaro. Diz lá o texto: sobre os fatos ventilados na data de hoje, nos veículos de imprensa nacional, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, voluntariamente e sem que houvesse sido instada, peticionou ao TCU, ainda em meados de março, requerendo o depósito dos itens naquela corte, até final decisão sobre o seu tratamento, o que de fato foi feito. O presidente reitera que jamais apropriou-se ou desviou de quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário sua movimentação bancária. Olha só, se o Adolf Hitler fosse preso no final da Segunda Guerra Mundial, ele poderia dizer isso também, né? Olha, eu nunca matei nenhuma pessoa. Ninguém nunca viu eu matar nenhuma pessoa. Então ele estaria absolvido, né? Tudo aquilo que aconteceu nesse período histórico da humanidade, muitas pessoas seriam responsabilizadas, exceto ele, porque ali, inclusive, ele teria muitas pessoas ao redor dele, né, que diriam esse tipo de situação. Então isso não vale absolutamente nada para uma decisão final. E sobre o núcleo aqui, né, dizer que eles voluntariamente fizeram alguma... Não teve nada voluntário, só começaram a se movimentar depois que os crimes foram descobertos. Mas aí tem mais crime no meio dessa história, né? Eu acompanhei aqui, como eu disse para vocês, todos os enunciados aqui da petição do ministro Alexandre de Moraes, da polícia aqui da investigação que a polícia fez. E, gente, o negócio é muito complicado. Não tem como essa gente escapar. A imagem que eu mostrei para vocês mais cedo, né, de um site, de uma grande joalheria nos Estados Unidos, com as joias que foram desviadas aqui do Brasil, foram levadas para fora do Brasil. Olha o tanto de irregularidade. Elas deveriam ser declaradas quando elas entraram, depois elas teriam que ser declaradas quando elas saíram. Quem pegou dinheiro lá fora tinha que declarar quando o dinheiro veio, e quem foi recomprar lá fora teve que declarar também, ou tinha que declarar o dinheiro que foi. E mais do que isso, quando voltou com as joias roubadas no final da história, ainda tinha que declarar também. Então não tem como haver apenas um crime. Nós estamos, inclusive, diante de crimes que, em tese, são também da jurisdição dos Estados Unidos da América. Então, a situação para essa gente vai ficar muito complicada aqui e acolá, né? Resta saber até onde os filhos do Bolsonaro serão implicados no meio dessa história. Eles contaram com apoio, muito importante, para ganharem tempo. E eu resgatei aqui essa matéria aqui, que na época que a Daniela estava lá na CNN, porque ela revela bastante, né? Eles contaram com o senhor Augusto Nardes, que é ministro do Tribunal de Contas da União, que deu uma segurada no prazo ali para dar tempo dos ratos buscarem as joias que foram roubadas do erário público, né? Vamos conferir aqui essa matéria, vamos lá. E para vocês sobre como foi essa devolução, a ordem de devolução das joias, foi precedida por uma queda de braço interna muito grande. O relator desse caso, que é o ministro Augusto Nardes, ele fez de Bolsonaro uma espécie de fiel depositário das joias. O que é que ele disse, né, na decisão dele, primeira, né? Ele falou, olha, tem uma polêmica aí sobre o caso, mas fica com as joias, não pode vender e não pode usar. A decisão desagradou muito, porque é do próprio Tribunal de Contas da União, um texto cristalino, que classifica presentes dessa monta como presentes automaticamente do Estado, e não do presidente que, temporariamente, ocupa a chefia do Estado brasileiro. Diante desse desconforto, ficou claro, como a gente trouxe para vocês já no dia seguinte, que haveria um trabalho para reverter, para derrubar a ordem de Augusto Nardes no plenário. Ou seja, o senhor Augusto Nardes, ele quis dar
uma ajudada no Bolsonaro. Vou dar uma segurada no tempo, mesmo que eu saiba que a decisão é ilegal, que ela será derrubada. Ele foi flagrado naquele áudio lá atrás, dizendo que ia ter golpe, que a caserna não ia aceitar o Lula, coisas que tais. Depois ele deu uma sumida, apresentou um atestado médico, como faz todo covarde bolsonarista, e depois, quando a poeira baixou, ele apareceu de novo, né? Bom, essa gente vai querer se comportar sempre dentro do escapismo, né? Sempre tentando aqui uma situação aleatória para explicar o inexplicável. E esteve ontem no canal de uma bolsonarista, né, que tem muitos espectadores, muitos inscritos, né? Ela teve lá, mas não perguntaram para ela algumas situações muito básicas, né? Dona Michele, cadê as joias que a senhora fez desaparecer? Um colar especificamente de pérolas que a senhora esqueceu embaixo da cama na embaixada brasileira em Londres, quando a senhora foi para o funeral da Rainha Elizabeth. Não perguntaram nada disso, né? Não perguntaram também, a entrevistadora não perguntou, sobre o Patek Philippe. Cadê o relógio que desapareceu? E o dinheiro? E o dinheiro que estava na conta do general? Como é que é essa história? Essa senhora aí que pegou as moedinhas junto com as carpas lá, né? Para doar por uma igreja, né? Aliás, o Bolsonaro, com essa montanha de dinheiro que diz ter arrecadado, que nós sabemos que arrecadou mesmo pelo Pix, nós não sabemos a origem exatamente. Mas ele fez alguma doação para alguma igreja? Bom, eu acho que não, né? Eu duvido que ele fará isso. Bom, eu peguei esse trecho aqui, porque mostra bem o nível de sanidade mental dessas pessoas, né? Ou mau caratismo, enfim, vamos lá. Que gera frutos de transformação, tá? Então, eu quero crer que eles são cegos espiritualmente. Sabe por quê? Se você for olhar para o contexto... Olha, os cegos espiritualmente somos nós, tá? E ela é uma pessoa super honesta, assim, pessoa que está com uma visão espiritual muito aguçada. Hoje do Brasil, você vê cristãos que votaram em um partido comunista, que é totalmente contrário, que é totalmente ao ideal cristão. Gente, é de contramão com que a palavra de Deus. Então, gente, ela está dizendo que quem votou no Lula votou no Partido Comunista, né? Então vocês vão vendo só, né, que é partido contra os princípios cristãos, etc, etc, etc. Mas tem histórias aqui, né? Uma pessoa que casou com Bolsonaro, o que a gente pode esperar dos valores morais de uma figura como essa, da honestidade moral, da honestidade das suas palavras. Aliás, ela nunca explicou também ela ter funcionado como laranja ali para receber dinheiro de rachadinha colocado na conta pelo Queiroz. Isso aí ela não entra nesse assunto, né? Foge disso aí como o diabo foge da cruz. Bom, vou compartilhar com vocês essa matéria da Agência de Jornalismo Investigativo, que diz o seguinte: exclusivo, notas fiscais revelam superfaturamento do deputado Jair Bolsonaro em reembolsos de verba de combustível. E eles conseguiram aqui os recibos, eu vou colocar aqui para vocês, de fraudes, né? Que o Bolsonaro fazia para se embarcar dinheiro do gabinete, ou verba de gabinete. No único abastecimento, ele abasteceu 1.000 litros, dá para abastecer 20 carros, né? Tranquilamente. Mas ele abasteceu no único dia e apresentou a nota fiscal lá para a Câmara. Vou mostrar aqui para vocês essa matéria, que tem aqui em detalhes, né? Esse tipo de picaretagem que o senhor Jair já fazia lá atrás. Então, ela que casou com esse indivíduo, já casou com o pacote pronto. E aí tem uma situação que ainda não foi colocada pelos veículos de comunicação, que eu fiz questão de chamar a atenção no nosso encontro de hoje. Michele Bolsonaro esqueceu joias sob a cama na Embaixada do Brasil em Londres. E-mails mostram que a ex-primeira-dama deixou joias para trás, dentro de uma caixa de papelão, em viagem para o enterro da Rainha Elizabeth. Vocês conseguem acreditar num negócio desse? Ela pegou ela tinha um colar de pérolas que ela deixou embaixo da cama. Não sabemos se era só isso. Ela estava com medo, né? Vai ver que a embaixatriz ali, o embaixador, o Fred Arruda, estivessem a fim de assaltar a senhora Michele, então ela botou debaixo da cama, né? E depois teve todo um trabalho do Itamaraty e resgatar essas joias, trazerem para o Brasil e depois colocarem num cofre e simplesmente não se sabe mais da procedência dessas joias, para onde elas foram parar. O interessante foi a versão, né, que foi contada. A história diz o seguinte: ela comprou esse colar de pérolas. Bom, segundo aqui o jornal O Tempo, Michele diz que joia esquecida sob a cama era de um desconhecido para o rei Charles. A então primeira-dama usou um colar de pérolas no funeral da Rainha Elizabeth em 19 de setembro de 2022. Então veja só que coisa fofa. Ela recebeu um colar de pérolas de um estranho para ela dar para o príncipe Charles. Então, só que ela usou o colar de pérolas e depois não devolveu, não entregou para o príncipe Charles. Ela deixou debaixo da cama com medo da embaixatriz, do embaixador, e depois trouxe para o Brasil e esse colar de joias, esse colar de pérolas, simplesmente se escafedeu. Qual o valor dessa peça, né? É um negócio muito impressionante. Aqui está o embaixador, o Fred Arruda, sua esposa, e a Rainha Elizabeth, né? Enfim, a senhora Michele estava com medo dessa gente. Essa gente era muito perigosa, então ela fez questão de dar uma sumida com essa história, né? Bom, mas adianta isso tudo para o direito penal? Não. O que adianta é isso aqui, ó. É a Lei 12.850, que diz que promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos. No parágrafo 4º, inciso 2º A, está escrito o seguinte: se há concurso de funcionário público valendo-se da organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal, a pena pode ser aumentada de 1/6 a 2/3. Pode chegar aos 13 anos, tá? Só nesse crime de organização criminosa. Mas tem o peculato também,
do artigo 312, que a pena vai de 2 a 12 anos e multa. Então, essa gente está muito encalacrada. Não tem como eles ficarem espalhando versões aí, que o Bolsonaro nunca fez nada, estão querendo derrubar a reputação dele, que a dona Michelle é uma santa criatura, porque no final da história o que valerá será a sentença, que vai remeter um lote dessas pessoas para a Papuda ou para Bangu 8 e um lote para a Colmeia, ou aqui no Rio de Janeiro, se ela quiser, né, o presídio Talavera Bruce, que é para as mulheres, né? Ai, meu Brasil, já somos mais de 500 mil de pessoas inscritas no canal. Vamos chegar a 1 milhão com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.